Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje, aproveitando o aniversário de 3 anos do Caneta, vamos falar de um dos clássicos da ficção científica que são mais incríveis da face da Terra e é uma das minhas paixões literárias. É justamente Frankenstein, da Mary Shelley. Vamos conferir? Fazendo um resumo de Frankenstein. Em Frankenstein a gente vai conhecer Victor Frankenstein. Ele é um menino muito inteligente e que gosta de ciências naturais, estuda os grandes alquimistas como Agripa e o Paracelsus. Ele um dia perde sua mãe, e então a morte acaba sendo alguma coisa muito cerne para ele e ele quer desvendar como acabar com a morte. Exatamente isso. Então esse menino continua estudando até chegar na universidade e na universidade ele perceber que seus ídolos não eram tão grandes assim e continuar galgando seu espaço para conhecer as ciências naturais influenciadas por um professor que ele gostou muito. E aí ele fica enclausurado 2 anos depois de invadir mausoléus, pegar partes de corpos, etc e tal. A Mary Shelley não deixa muito claro como acontece todo o processo, até porque o Victor não quer influenciar ninguém a fazer a mesma coisa. Depois de 2 anos enclausurado sem ver os seus familiares, a sua noiva e o seu grande amigo, o Victor Frankenstein cria a criatura. Em uma noite meio chuvosa e meio tenebrosa, a criatura abre seus olhos amarelos e Victor Frankenstein simplesmente enlouquece. Ao invés de gostar do resultado, ele não gostou nem um cadinho e ficou morrendo de medo. Então, ele abandona a sua criatura. E a sua criatura fica irritada, porque primeiro ela não pediu pra voltar à vida, e segundo, o que ela estava fazendo ali se nem seu criador a queria. Enfim. Então, essa é uma história que fala sobre como Victor Frankenstein está conectado à sua criatura, e a sua criatura está querendo vingança. Vamos fazer a análise de Frankenstein. Em Frankenstein, a gente encontra a primeira ficção científica que a gente tem notícia. Isso mesmo, Mary Shelley, com 19 anos, criou a ficção científica. E essa é uma história de, além da ficção científica, também é uma narrativa de terror gótico. Então a gente encontra elementos do terror muito marcados aqui, que fazem toda a diferença para a construção da história. O subtítulo é Prometeu Moderno. E Prometeu Moderno significa 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a referência mitológica, que graças aos estudos e graças à influência da mãe da Mary Shelley, ela pôde estudar a cultura helênica. Então aqui a gente tem o Prometeu, que é um personagem mitológico, e ao mesmo tempo o adjetivo moderno. Pra quem não sabe a história do Prometeu, o Prometeu, ele na teogonia deu fogo aos homens, mesmo quando Zeus não queria dar. Existe também a vertente que Prometeu criou os homens do barro, e Zeus foi lá e deu vida. Eu gosto muito da vertente da teogonia, ou seja, a vertente que vira e diz que ele deu fogo aos homens, porque o fogo está muito relacionado simbolicamente à questão da vida. Então eu acho que essa é a vertente que a Mary Shelley usou para trabalhar aqui. Porque o Prometeu é quase como o cavaleiro andante dos homens, entende? Na mitologia grega. Então esse personagem acaba querendo muito bem da humanidade. No entanto, o adjetivo moderno recai sobre a diferença entre os gregos e os ingleses no período da Mary Shelley. Ou seja, a gente tem uma sociedade coletivista na Grécia, enquanto na Inglaterra do período da Shelley a gente tem uma sociedade subjetivista. Então, aqui quando a gente acrescenta a ideia de moderno, a gente está querendo mais um homem que quer galgar o seu espaço e a sua importância para se marcar na história, do que realmente alguém que está buscando o bem da humanidade. Então a gente tem o Prometeu moderno, que lembra o Prometeu grego, mas não é tão altruísta assim. Há vários aspectos biográficos da Shelley na história de Frankenstein, por exemplo, a morte. A Shelley, ela foi mãe e perdeu seu filho, e ao mesmo tempo ela foi filha e perdeu sua mãe. A Mary Shelley perdeu sua mãe quando tinha 10 dias de idade e perdeu o seu primeiro bebê muito novinho. Então aqui a gente encontra muito a relação da maternidade e também a relação com a morte. A busca incessante do Victor de ultrapassar as barreiras da morte talvez seja uma característica intrínseca da Mary Shelley. Várias histórias dela, vários contos, acabam trabalhando a mesma coisa. O segundo aspecto, que também eu acredito que seja biográfico, é a questão do preconceito e da monstruosidade,
quem era diferente, pensava diferente, era visto de maneira negativa na Inglaterra do período da Shelley. Então isso acaba influenciando muitíssimo a percepção de vida dela. Inclusive ela era completamente avessa aos padrões sociais do período, junto com seu marido, Percy Shelley. Eram muito pioneiros em muitas coisas, então a Mary Shelley ela teve uma educação diferenciada para sua época, principalmente por causa das influências da sua mãe, uma grande feminista. Então é interessante ver tudo isso sendo abordado aqui em Frankenstein. O terceiro aspecto que me chama bastante atenção quando eu penso em Frankenstein e penso na própria Shelley é a questão da ciência. A ciência era muito importante para Shelley, ela era amiga do Galvani. E eu quero abrir um parêntese para falar como Frankenstein ele não se assemelha em nada à cultura pop. A própria criatura, ela não tem nome, ela não se chama Frankenstein. Quem se chama Frankenstein é o Victor, que é o seu criador. Então aqui a gente tem uma mudança da nomenclatura. A gente também encontra uma criatura burra, que na verdade aqui é extremamente inteligente, extremamente sagaz. Então a gente tem diversas diferenças da obra original em relação ao que a gente apresenta, ao que nos é apresentado na cultura pop. Basicamente, a terceira crítica aqui, além de acrescentar bastante a ciência, que está num período de desenvolvimento desenfreado, é também mostrar a questão da bioética. Victor, ele não se importa com a criatura, ele não vê a criatura como uma pessoa, ele vê a criatura como uma cobaia. E aqui a gente tem o cientista que tá querendo ser Deus e ao mesmo tempo tá querendo ultrapassar todos os limites do correto e do possível. É a parte crítica que eu mais gosto e eu acho que talvez eu mais me identifique em Frankenstein. Tem a questão também da solidão da criatura, como a criatura ela se sente sozinha e a gente acaba compreendendo quem é a criatura e como ela funciona, sabe? E também tem a questão da tábula rasa. Pra quem não conhece, a tábula rasa é uma teoria que já vem lá do Aristóteles, mas que é consagrada com John Locke. Então a criatura ela vem sem absolutamente nada, ela é uma tábula rasa, ela é um papel em branco que precisa ser preenchido. E como Victor é um babaca, ela é preenchida com coisas assim bizarras. Embora ela até tente ser diferente, ela tente ser boa, mas como ela é desprezada o tempo inteiro, ela não consegue. E aqui a gente tem essa questão da tábula rasa, a gente tem a questão do homem tentando ser Deus, o homem tentando ultrapassar a naturalidade das coisas. Enfim, Frankenstein é uma história que tem absolutamente tudo isso e muito mais. É um dos meus livros favoritos, eu acho que eu já falei isso, eu não canso de repetir, porque realmente tem uma genialidade que, como eu adoro dizer, a Mary Shelley com 19 anos conseguiu fazer o que caras com 60, 70, 80 anos não conseguiram trazer pra gente. Inclusive de questões de experiência. É uma história que vale super a pena, eu tô super indicando pra vocês, porque realmente é um dos meus livros favoritos da vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei fazer esse vídeo e eu amei indicar Frankenstein, porque realmente é tudo de bom. Enfim, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo se tiverem gostado. Também não esqueçam de comentar as histórias que vocês gostam e me contem qual é o seu livro favorito da vida, se você tem algum ou tem alguns como eu. E é isso. Um beijo pra vocês, abraço do nosso mascote e tchau, tchau. Até a próxima!